حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة أبديتم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاح المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاح فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون. Vocês acabaram de ver um compacto entre dois vídeos. Um deles chocou o mundo há 2 semanas, quando membros do Estado Islâmico destruíram um sítio arqueológico milenar na cidade de Mossul, no Iraque, e um vídeo em que membros da MST destruíram o laboratório de uma empresa que trabalhava com melhoramento genético de mudas de planta, que proporcionaria um ganho de produtividade da ordem de 20%. Essa pesquisa durava mais de 15 anos. Se nós vivêssemos num país sério, as pessoas que cometeram essa barbaridade estariam hoje atrás das grades, assim como os líderes do movimento dos Sem Terra, que comandam essa corja, e o nosso poder público também não faria convênios, não passaria dinheiro para uma entidade que sequer existe, tá? Mas como a gente não vive num país sério, todas elas estão em liberdade, comemorando seus feitos, divulgando em redes sociais. Agora, será que essa comparação entre o Estado Islâmico e o MST, ela é despropositada? Seria algo exagerado? Bom, se a gente parar para pensar que o Estado Islâmico ele sobrevive através de um extremismo religioso, com doutrinas datadas lá pelo ano de 1800, que foram se desenvolvendo e desembocaram em movimentos como a Irmandade Muçulmana, Al-Qaeda e outros grupos jihadistas, terroristas, que atormentam a vida do mundo ocidental atualmente, a gente para pensar também que o MST ele também sobrevive através de um extremismo, mas o extremismo ideológico, que bebe nas fontes de Karl Marx, isso é o conceito sobre propriedade e exploração, também passa por movimentos do século passado, como como o movimento mexicano por reforma agrária, datado lá dos anos de 1910, e desemboca hoje nessas ações quase terroristas que atormentam a vida de produtores e empresários que trabalham no agronegócio. Além disso, tanto o Estado Islâmico quanto o MST, eles dependem de multidões de iletrados e pobres para que continuem a existir. O Estado Islâmico ele subjuga populações que jamais conheceram qualquer realidade que não fosse a violência e o sectarismo que sempre pautou as suas vidas, principalmente no Oriente Médio. Essas pessoas completamente ignorantes só conhecem a realidade da lei do Corão. Então, para elas, o Estado Islâmico ou qualquer outro ditador islamita, tanto faz. Aqui no Brasil, o MST ele suga pessoas sem qualquer perspectiva de vida, que não possuem educação formal, não possuem posses e não teriam qualquer grande perspectiva de vida, oferecendo para elas terra a troco de nada, já que não há contrapartida, oferecendo algum tipo de renda governamental, e seriam bens que elas já provavelmente dificilmente conseguiriam através do trabalho. E trabalho não há. Esses simulacros de cooperativa que existem nos assentamentos claramente não são capazes de sustentar a imensa entidade que é o MST hoje de presença nacional. Mas enquanto as multidões de iletrados compõem as fileiras desses dois movimentos, os seus líderes são pessoas muito cultas. Os líderes do movimento extremista Estado Islâmico, eles possuem grande formação intelectual e utilizam essa formação para justificar os atos de barbárie dos seus liderados com passagens do Corão e interpretações extremistas, fundamentalistas. Então aquela multidão de pessoas decapitando inimigos, decapitando soldados, decapitando populações inteiras, elas acreditam que estão fazendo justificadas numa lei divina e esperam uma recompensa por isso. Por outro lado, aqui no Brasil, os membros do MST, quando invadem empresas, destroem patrimônio de terceiros, a propriedade privada, eles acreditam que estão fazendo isso com algum tipo de resguardo ideológico, que atuam para construir uma sociedade mais justa. E esses líderes que são cultos, eles dependem da manutenção dessas pessoas na pobreza para justificar o seu poder. Além desses dois traços de extremismo e culto à ignorância, que também trata com desdém qualquer tipo de avanço moral, cultural ou científico que desmoralize as suas próprias teses, daí a atitude do MST de destruir empresas, ele também se alia a autoritarismo e violência.
O autoritarismo do Estado Islâmico e a violência do MST, elas são identificadas quando esses dois grupos eles não se contentam em estabelecer ordens dentro de sua, vamos colocar, jurisdição. Eles extrapolam as suas fronteiras e querem impor a sua visão de mundo a terceiros. Isso o Estado Islâmico faz dizimando populações inteiras de religiões diferentes, tratados como infiéis, assim como aqui no Brasil o MST destrói propriedades do agronegócio de maneira a inviabilizar os seus negócios e tratando empresários como os exploradores, inimigos a serem extirpados. Esse traço de autoritarismo e violência comum aos dois movimentos também possui um ingrediente de covardia. Enquanto o Estado Islâmico ele mata mulheres e crianças com a mesma naturalidade, o MST aqui no Brasil ele utiliza mulheres em ações violentas e crianças em suas manifestações de maneira a também se passarem por vítimas caso sofram as sanções legais. E aí eles podem dizer que as mulheres estão sendo vítimas de preconceito, que há violência contra crianças perpetrada por políticos conservadores, violentos, autoritários, né? Só que o que a gente pode estimar em relação a esses dois movimentos? Quanto ao Estado Islâmico, para a gente aqui, dada a insignificância do Brasil na política externa e recentes declarações desastradas da presidente propondo diálogo com o movimento, não nos resta esperar muita coisa, a não ser que qualquer outro país civilizado se proponha a dizimar essas pessoas cuja existência é incompatível com o mundo civilizado. Já que a gente tem que exigir do poder público o rigor da lei para que essas pessoas sejam processadas, julgadas e presas, e não mais uma atuação complacente das autoridades que fazem repasses de verbas governamentais para esse movimento que sequer possui existência jurídica. E esse traço do MST é deliberado para que ele não possa sofrer sanções. Isso não os impede de receber farto dinheiro dos nossos impostos e de empresas como a Petrobras, que patrocina diversas iniciativas do movimento. Qual é o interesse por trás da Petrobras na manutenção de um movimento que despreza a propriedade privada e o avanço científico? Eu realmente não sei. Mas eu deixei para o final o vídeo mais deletério a respeito de toda essa celeuma, que é a declaração do presidente Lula fazendo afagos no MST e conclamando o MST a ir para as ruas, fazendo uma afronta ao movimento da sociedade civil que no dia 15 vai às ruas pedir maior moralidade e também providências da presidente Dilma em relação a toda a crise econômica e política pela qual nós estamos passando. Confira agora esse breve trecho desse senhor ex-presidente e atual palanqueiro da República. Um abraço. Então, eu quero paz e democracia. Mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a vocês.